Curta o vídeo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Eu tô defendendo um ídolo, porque eu defendo que um Deus que não ama precisa conhecer o Deus que ama. Mas veja bem, o meu pressuposto é o pressuposto do texto bíblico. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta maneira, esse não é um pressuposto filosófico, esse não é um pressuposto humano, esse não é um pressuposto particular, esse não é um pressuposto que eu imaginei na minha cabeça em nome de nenhuma elucubração particular minha ou da minha igreja, o que quer que seja. O meu pressuposto está calcado no texto bíblico. E muito engraçado que ele leu o verso 16 dizendo que nós conhecemos o amor de Deus e não faz a discussão do capítulo 2, verso 2, onde Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não só dos nossos, mas do mundo inteiro. Porque pensa assim, exato. Se ele diz assim, João está escrevendo para crentes, mas ele diz, e não só pelos nossos, para quem eu estou escrevendo, mas para o mundo inteiro. Já refutou você irremediavelmente. Aparentemente. Mas o fato é, você já foi refutado irremediavelmente. Aparentemente. Mas o que acontece? Por exemplo, outra coisa. Aí você diz assim, não, mas tem que ter muita coragem para refutar o D.A. Carson. Esse é um ídolo. Isso é um ídolo. Uma pessoa, e no fim, olha como que o Cipriano vai defender o ídolo. Como que Deus pode ter ira e amor ao mesmo tempo em relação às pessoas? Veja. A Bíblia afirma... Não, isso não afirmei, eu fiz uma pergunta. Tudo bem, mas o ponto é... Mas a sua pergunta implica uma resposta que é impossível, entendeu? Você disse que se Deus tem ira e amor para a mesma pessoa, isso coloca em xeque a sua... Isso, tanto que dentre os seus erros, a questão do inferno, que Deus não pode amar e odiar aquela pessoa ao mesmo tempo. Mas veja, se a Bíblia afirma tanto a ira quanto o amor de Deus, é óbvio que essas coisas precisam conviver. Porque senão, é a Bíblia que estará errada para o seu ídolo estar correto. Não sendo esse o caso, as duas coisas têm que conviver. E veja, a palavra de Deus diz que Deus odeia os pecados de Jacó, ou os pecados de Israel, do seu povo eleito. E Deus ama o seu povo eleito. Porque o que acontece? Deus ele tem a capacidade de diferenciar o pecado do pecador, ainda que em alguns pontos, quando o pecador insiste em não se arrepender ao ponto do pecado contra o Espírito Santo, ele é identificado com o pecado. E aí o ódio que Deus tem sobre o pecado recai sobre o pecador. Mas não precisa ser assim. Por quê? Porque Deus amou o mundo e enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça. E veja, em Romanos capítulo 5, quando Paulo vai descrever esse processo, ele vai dizer assim a partir do verso 6. Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Você fala assim, como é que Deus pode amar o ímpio? Porque o ímpio, ele rejeita Deus, ele não está com Deus, etc. Mas o Paulo diz o contrário. É pra pessoa que rejeita, é pra pessoa que desobedece. Paulo era um deles, um assassino que mandava matar pessoas porque era um fanático religioso. E Cristo morre por Paulo sendo ímpio. E aqui você vê toda a descrição de Romanos capítulo 5, verso 6 até o verso 11, que vai falar exatamente isso. O amor de Deus pela pessoa perdida, pela pessoa errada, pela pessoa ruim, que é a única esperança da pessoa se converter e sair do caminho errado e ir pro caminho certo. Então, veja, Cipriano, eu entendo, e só pra terminar uma última coisa. Quando você fala assim, não, que eu vou defender o amor salvífico para todas as pessoas e etc, isso não é possível porque é universalismo, veja, eu não faço essa distinção. Quem cria essas categorias assim, tem um amor geral, daí tem um amor salvífico, aí tem um amor que Deus ama o adventista, o amor que Deus ama o não adventista, o amor que ama o César, porque aí você começa a criar essas categorias e você cria uma implicação do tipo assim, por exemplo, vamos dizer que Deus ama todas as mulheres. Eu não sou mulher. Aí você cria uma implicação do tipo, Deus não ama o Ezequiel com o amor que ele ama o feminino. Aí vira o quê? Uma conversa do tipo o quê? Deus não me ama porque eu não sou mulher? Óbvio que não é essa a resposta. Por quê? Deus ama a mulher, Deus ama o homem, Deus ama a criança, Deus ama o idoso, Deus ama a criação, Deus ama as criaturas que não são humanas. Tem que tomar cuidado com essas distinções, porque você queria assim, por exemplo, nem todos vão ser salvos. Aí Deus tem um amor salvífico pelo salvo. Aí isso vira Deus não ama o outro. Aí esse Deus precisa conhecer Deus. Aí o que acontece? Você também precisa entender que aí você não consegue pregar uma mensagem de amor universal. E aí você tem que falar o que para as pessoas na sua evangelização? Talvez Deus não te ame, talvez Cristo não morreu por você, talvez Deus não queira que você salve, mas caso Deus queira, você vai acreditar no evangelho e vai ser salvo. Que seria uma evangelização correta do calvinista que ninguém faz. Nem o D.A. Carson, provavelmente nem você, nem a maioria dos calvinistas. Então eu rechaço as suas percepções, ainda que as respeite. Bom, volta aqui com o pastor Cipriano. Bom, é um conjunto de... enfim, eu quando falo do D.A. Carson, eu falo do D.A. Carson com muito respeito, como eu falo de vários homens de Deus que têm abençoado a igreja, o evangelicalismo a nível global. Né? Eu falo com muito respeito. E na minha fala eu deixei claro algo muito importante, que D.A. Carson não é inerrante. Demonstrando o seguinte, que eu reconheço a humanidade dele e eu ainda assim o estimo, sem, é claro, transformá-lo num ídolo. É verdade que em algum momento da minha caminhada de fé, na minha maturidade, eu já idolatrei alguns homens de Deus, de fato. Mas hoje o Senhor tem me ajudado a aprender a estimar estes homens que são uma bênção para a igreja. Separando uma coisa da outra. Uma coisa da outra. Agora, quando eu digo que o pastor Ezequiel está criando um Deus que é um ídolo, é exatamente a partir dessa sua afirmação de que o Deus que não ama a todos salvificamente precisa conhecer a Deus. Porque o teu Deus da sua mente, criado pelo pastor, que não é o Deus bíblico, ele precisa necessariamente amar a todos de forma salvífica. E
Este Deus que o pastor está pensando é o Deus que, concomitantemente, vai acabar distorcendo toda a sua teologia. Porque se não tiver uma compreensão correta sobre o ser de Deus, a sua antropologia, a sua soteriologia, a sua cristologia estará totalmente defeituosa. Prova disso é que o pastor acaba de afirmar que Deus, ele consegue fazer uma distinção onde ele pode odiar o pecado do pecador, sem com isto odiar o pecador. Pastor, eu acabei de ler Salmos, capítulo número 5, onde a Bíblia claramente diz, não é que Deus abomina as obras, as práticas do pecador e ama o pecador. Não, Deus está dizendo que ele odeia o pecador, a pessoa do pecador. Né? E isso nós vamos ler, por exemplo, em Romanos, a Bíblia é clara, que Deus amou a Jacó, mas odiou Esaú. E não haviam feito qualquer obra. Né? Não havia feito qualquer obra. E outra, quando nós afirmamos que Deus ama salvificamente os eleitos, nós não estamos afirmando que os eleitos nascem no tempo e na história santos. Não, os eleitos, igual Paulo, pecador, sanguinário, perseguidor da igreja, sabe? Ele não nasce santo, embora é eleito. Não, por isso é que ele passa, mesmo eleito, passa pela experiência da redenção. Então, entender o contrário a isso é caminhar de forma paralela, contraditória, contrária às Escrituras. Para que eu possa encerrar, pastor, se o pastor afirmar que Deus ama a todos, concomitantemente com o mesmo amor, nós temos um sério problema. Porque mesmo os eleitos, aqueles que creem no amor e aceitam o amor de Deus, este amor só é um amor salvífico, porque ele está em primeiro lugar em Cristo. Está em primeiro lugar em Cristo. Então, pastor, nós temos dois problemas aqui. O primeiro problema do pastor é um problema de teontologia, a doutrina sobre o ser e o caráter de Deus. Os atributos de Deus não se contradizem e eles caminham em perfeição. O amor de Deus, o amor salvífico, ele é derramado sobre pecadores, porque este amor é em Cristo. Por isso é que a ira de Deus não cai sobre esses pecadores. E, em última análise, Efésios capítulo, só para a gente não ficar, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim, ele nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Como ele nos escolhe? Ele nos escolhe em amor, demonstrando que este amor salvífico tem como objeto exclusivo os eleitos de Deus. Nos predestinou para ele, como? Para a adoção, demonstrando que o amor salvífico de Deus, ele tem por consequência a função de nos conduzir a um relacionamento de filiação com Deus. Ou seja, se Deus te ama salvificamente, você tem que ser filho de Deus. E se Deus ama salvificamente a todas as pessoas, então todas as pessoas terão que ser filhas de Deus. E se todas as pessoas serão filhas de Deus, não existe inferno, portanto nós caímos no falso ensino do universalismo generalizado. Ok, pastor Ezequiel. Bom, quem diz que Deus salvou a todos não fui eu, é a Bíblia. Então, Tito capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Então, o que acontece? Não só esse texto, mas muitos outros textos vão implicar que a graça de Deus e aquilo que Jesus realiza na cruz do Calvário é algo de escopo universal. Né, como a Bíblia coloca isso de forma absolutamente clara. Tanto é que a Bíblia fala que Deus quer que todos se arrependam, que ninguém venha a perecer. Porque se o calvinismo fosse correto, todas essas afirmações seriam heresias, enganos bíblicos. Né? E inclusive eu defendendo que Deus quer salvar a todos. Daí o cara diz, não, você está defendendo um ídolo da sua cabeça? Imagina, né, a loucura que isso chega. Entretanto, existe um desafio interessante daquilo que o Cipriano colocou. Tem que ver um pouco com a retórica, tanto da carta aos Efésios quanto da carta aos Romanos em relação ao capítulo 9. E a gente pode começar um pouco com isso. Lá em Romanos 9, existe um pouco essa ideia de que Deus amou Jacó e odiou Esaú. E muitas vezes também, esse é um dos principais textos para fazer essa distinção, tipo, Deus amou um e não amou ao outro. E é um desafio, né, vamos dizer assim, para a visão de quem entende que Deus ama todas as pessoas, esse tipo de retórica, esse tipo de linguagem. Nesse aspecto, entretanto, eu acho que a solução desse dilema é bastante simples. Em certos aspectos, você tem essa coisa assim, por exemplo, do amor que flui de Deus como algo que é da essência do caráter, da natureza de Deus, porque Deus é amor. Deus não pode negar a si mesmo, então Deus ama. Entretanto, esse Deus que ama, ele se relaciona com as suas criaturas e ele reage àquilo que as suas criaturas fazem. Então, é natural também que Deus tenha uma predileção por quem responde positivamente a ele e um desagrado em relação a quem responde negativamente. Que é um pouco essa ideia de Jacó e Esaú. Se você avaliar, Jacó tem os seus pecados, aos quais Deus odeia. Deus odeia a mentira, Deus odeia, sei lá, idolatria, ou várias coisas que você tem no caminho de... Você tem a poligamia, que é uma discussão um pouco complexa, que a gente não pensa que aquilo é exatamente adultério. Mas na sociedade atual, um cristão que tem 4 mulheres, ele é um adúltero. E essas coisas Deus não aprova, porque elas são contra a sua lei, que é o próprio amor. Lembra? Em Romanos capítulo 13, verso 10, diz que o cumprimento da lei é o amor. Então, a própria natureza da lei de Deus é o amor, que é o caráter de Deus, que é a vontade de Deus, que são os 10 mandamentos. Então, entenda. Agora pensa assim, Jacó ele tem os seus defeitos, os seus erros. Mas também, assim como Davi, assim como Paulo, assim como tantos outros, ele demonstra arrependimento ao longo da sua vida. Ele demonstra humildade, ele vai lá ao encontro com Esaú,
e ele reconhece, você mesmo reconheceu erros, né? É bonito, Cipriano. Poxa, eu já idolatrei o D.A. Carson ou algum outro homem, hoje eu entendo que isso não é legal. Bacana, é isso. Então, nesse aspecto, Deus amou o Cipriano. E ele odiou uma pessoa que teve uma postura diferente. Vamos dizer que o cara que idolatra mesmo, que faz as coisas erradas mesmo e que não se arrepende, ele tem o desagrado de Deus. Então aqui o texto de Romanos, ele vai dizer assim, Deus gosta de uma pessoa que responde a ele com arrependimento, ou com fé, ou com amor, e ele não gosta de algo, mas isso não é uma negação da essência do amor de Deus. Isso é só no contexto do sinergismo, que não é monergismo, Deus responde aquilo que o pecador faz. Então aí no sentido assim, vamos dizer assim, numa primeira instância, Deus manda amor pra todo mundo. Mas esse amor reflete de volta pra Deus em alguns e não em outros. Esse que reflete o amor de volta pra Deus, Deus ama de forma especial. Não como quem nega o seu amor ao outro, mas porque é da mesma forma como você prefere alguém que te ame do que alguém que te odeia. Você está disposto a amar as duas pessoas, mas se uma te ama e a outra te odeia, é natural que você prefira a convivência de uma do que da outra. E em relação a Efésios, você tem ali essa ideia da eleição antes da fundação do mundo, mas você também tem o contexto do sinergismo na própria carta. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, vai se falar que a igreja cresce pelo auxílio de cada junta. Ou seja, a cooperação de todas as partes da igreja. O que faz o crescimento da igreja não é uma obra monergística de Deus unicamente, mas é Deus mais os seres humanos, Deus mais a igreja. E as pessoas que creem, elas são beneficiadas acima das que não creem. Mas isso não é porque Deus não ama, é porque elas correspondem ao amor de Deus, enquanto os outros não correspondem. Ok, pastor. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.